Hoje nós estamos recebendo Felipe Irato e família. Para aqueles que não conheceram, né, para aqueles que estão aqui há menos de 7 anos, é isso? 8? 7 anos, 8 anos, então não os conheceram. Essa família já foi uma família que cuidou da igreja durante 9 anos. Felipe se converteu aqui, fez seminário, foi para o Paraguai, ele vai contar mais um pouquinho, tá? E depois voltou e foi pastor na nossa igreja aqui por 9 anos. É um prazer tê-los aqui novamente, tá bom? Que Deus abençoe. Fique à vontade, tá bom? O tempo é seu. Bom, irmãos, a primeira coisa... Taliba, você deixou o celular aqui de novo. Vamos sortear mesmo. Irmãos, antes de qualquer coisa, né, eu quero muito agradecer os irmãos. Né? É muito bom poder voltar aqui. Eu falei isso hoje de manhã, né? Poder voltar aqui depois de tantos anos e ver a igreja bem, a igreja crescendo, a igreja alegre, a igreja seguindo a Jesus, amando a Jesus, né? Então, é muito bom, é maravilhoso a gente poder sentir isso e viver isso junto com os irmãos, né? É muito bom poder estar aqui. Eu quero agradecer pela recepção que nós tivemos hoje de manhã. Os irmãos estavam aqui, a gente pôde compartilhar. Também o almoço foi maravilhoso. Obrigado pelos irmãos aí que se esforçaram aí e dedicaram um tempão para nos receber bem. Muito obrigado, viu? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós somos muito agradecidos e eu ia falar da igreja, mas eu vou deixar, daqui a pouco eles falam. Bom, esse aqui vocês lembram, né? Quem lembra? A Ludmila, minha esposa, o Estevão, o filho mais velho, que ele tinha mais ou menos assim quando ele saiu daqui, e o Benjamin, que ele era menorzinho ainda, né? Quando ele saiu daqui. Inclusive o Henrique estava lembrando algumas histórias aqui do Benjamin, porque o Henrique tocava guitarra, né? E aí o Benjamin e o Estevão sentavam ali naqueles primeiros bancos, e aí o Benjamin tinha uma guitarrazinha de plástico. E um dia ele pegou um papelão, ele desenhou assim, pegou uma linha, amarrou e disse: essa é a minha pedaleira igual do Henrique. E ele ficava tocando ali do primeiro banco, né? Mas é maravilhoso a gente poder estar aqui, tá bom? Eu quero passar com vocês, porque hoje de manhã eu tentei passar algumas fotos rápidas, mas estava muito claro e os irmãos que estavam aqui não puderam ver, e os irmãos que não vieram hoje de manhã, eu quero passar para vocês. Vou resumir bem rápido, tá? Eu quero ser bem rápido, porque como eu já falei hoje de manhã, a proposta não era fazer isso, mas eu quero só para os irmãos verem, tá bom? Vocês podem sentar, daqui a pouco eu chamo vocês. Irmãos, eu falei sobre o Japão e nós estamos lá entendendo, né? Porque muitas vezes, pode pôr as fotos, quando você pensa em Japão, geralmente a gente pensa em lindos jardins, a gente pensa em coisas tradicionais como templos, a gente pensa em tecnologia, como esse ali é o trem-bala, né? O Shinkansen, e a cerejeira, né? A gente pensa nessas questões sobre o Japão, às vezes a comida, né? Sushi, essas coisas que a gente está acostumado a ouvir aqui. Mas eu estava falando para os irmãos que, apesar da liberdade religiosa, no máximo 2% da população conhece alguma coisa, é cristão, é considerado cristão. E o resto sabe muito pouco sobre Cristo. Quase nada. As informações são muito pequenas, são muito pouca informação. Mais histórico de alguns detalhes. Então, quando você lembrar do Japão, lembra de todas essas questões, tecnologias e tudo mais, mas lembra das pessoas lá. Eles estão perdidos. Tá? São pessoas muito gentis, nós falamos sobre isso, são pessoas muito educadas, eles te tratam muito bem, mas eles estão perdidos. O problema é, eles não acham que eles precisam de um Salvador. Eles acham que eles estão bem. Tá? Então, orem pelo Japão. Pode passar? Aí eu falei da cidade de Hamamatsu. Hamamatsu é onde nós moramos. Na verdade, nós moramos por 6 anos. Aí nós mudamos para a cidade vizinha, que chama Iwata, mas é ligadinho assim, é bem colado uma com a outra. E Hamamatsu é assim. Ela é grande, tem mais ou menos 800 mil habitantes. É uma cidade grande do interior. E você tem o tradicional e o moderno, né? Um prédio lá e o castelo, onde morou o shogun da época feudal lá atrás. Então você vê isso o tempo todo.
Pode passar? Inclusive isso, você vê muito campo de arroz no meio da cidade, você vê muitos campos de arroz e lá no fundo, por exemplo, tem um shopping center. Então você tem campos de arroz e lá no fundo um shopping center. E essa mistura que a gente vive lá, né? A gente anda assim, a gente vive nesse processo. Pode passar? Quiser dar play nesse videozinho aí, rapidinho. Esse videozinho foi passado na emissora lá da cidade, do país, né? A NHK, e ela fala sobre Hamamatsu. Então, Hamamatsu fica ali no mapa, fica no centro do Japão, no estado de Shizuoka, tá bom? Hamamatsu fica bem ali no pontinho. É uma região onde tem muitos estrangeiros, então aí ele estava mostrando que, além de ter 800 mil japoneses, tem muitos estrangeiros, inclusive, por exemplo, muitos brasileiros. Então, provavelmente essa moça aí é brasileira, o rapaz, ela está trabalhando numa farmácia, o rapaz aí é brasileiro, comendo comida brasileira, um restaurante brasileiro, lá em Hamamatsu, porque Hamamatsu tem aproximadamente 10 mil brasileiros, né? E juntando a minha cidade, que é a cidade vizinha, e mais Hamamatsu, deve ter aproximadamente uns 15 mil brasileiros ao nosso redor ali, tá bom? Então, é uma cidade com muitos estrangeiros, tem muito peruano, tem muito chinês, tem muito indonesiano, tá? Então, nós queremos também ser luz e testemunho para essas pessoas ali também, né? Pessoas de vários países que vão lá para juntar dinheiro, para fazer dinheiro. Então, eles trabalham muitas horas para conseguir arrecadar, ter muito dinheiro, juntar muito dinheiro. Pode passar? Aí eu estava explicando que hoje de manhã, que os nossos filhos, então, eles cresceram lá, o Benjamin chegou lá no primeiro ano do ensino elementar, fundamental, não sei, e o Estevão estava no terceiro ano, tá? E aí aqui é uma escola já onde o Benjamin, ele estava entrando nessa escola, o sétimo ano, e o Estevão já estava no nono ano, quase se formando ali naquela escola. Então, nessa escola, eles iam de terno para a escola, esse tipo de terno, né? Esse terninho para a escola, e que eles vão de tênis, só que chega na entrada da escola, eles trocam o tênis da rua para o tênis de usar dentro da escola. Então, eles chegam ali na entrada, eles tiram aquele tênis da rua, eles não andam com o mesmo tênis, né, dentro da rua dentro da escola, né? Então, ele estava entrando nessa escola aí. O Estevão já se formou nessa escola e ele agora está no ensino médio, ele está terminando o primeiro ano do ensino médio, ele já está estudando em outra escola. Inclusive, ele tem que pegar ônibus para ir para essa escola, então ele está se adaptando lá. Pode passar? Esse aqui foi o Estevão no último ano dele lá no nono ano, uma apresentação num teatro muito grande, onde ele, como ele é estrangeiro, ele foi falar para os colegas e para os pais dos colegas um pouco sobre diferenças culturais, falando para aprender a ser mais tolerante com os estrangeiros, porque tem muito japonês que não gosta de estrangeiro, né? Eu lembro aqui em Extrema, quando eu vivia aqui, né? Às vezes a gente olhava para pessoas que vinham de fora, assim, né? Um dia, quando tinha muito turista, a gente falava, esse pessoal de fora, esse pessoal de São Paulo, né? Eu não sei como é hoje, mas os japoneses sentem isso. Os japoneses sentem esses estrangeiros aqui que estão aqui no nosso meio, né? Então, o Estevão foi falar um pouco sobre diferenças culturais, né, entre Brasil e Japão. Se você quiser soltar um pouquinho desse vídeo, mas acelera ele um pouquinho, só para ele não ficar nesse comecinho, dá um pulo só para ver o Estevão falando. Pode acelerar um pouquinho? Puxa ele lá para frente. Isso. Vocês estão sem volume? Não tem volume? Não? Não, você não tem problema. Depois eu mostro para quem quiser. Vamos passar, Átila, deixa para o próximo. Aí eu falei um pouco da igreja, tá bom? A nossa igreja lá. Nossa igreja é um grupo pequeno, tá bom? Nós somos aproximadamente hoje 8 famílias, tá? Quando nós chegamos lá, éramos aproximadamente 4 famílias. Hoje nós somos 8 famílias. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Já teve momentos muito menores, já teve momentos com mais gente. E nós estamos agora numa fase também com menos pessoas.
porque existe muita rotatividade, né? O brasileiro lá, como funciona? Se alguma outra região paga mais, ele vai se mudar. Não importa se tem igreja, se não tem igreja, o foco deles lá é trabalhar. Então, se ele ficou sabendo, se ele ouviu que num outro estado tem alguma empresa pagando mais, eles vão se mudar e eles vão para lá. Então, muita gente vai embora, outras pessoas chegam, muita gente sente saudade do Brasil e vem embora, e fica e vem embora. Então, a gente já teve várias pessoas assim, além do pecado que isso acontece também, né? As pessoas abandonam Jesus, o que é muito triste. Talvez dessas situações todas é a mais difícil de lidar, que é quando as pessoas rejeitam o Senhor Jesus, né? Então, mais ou menos essa, então, é a nossa igreja lá. Nós atualmente nos reuníamos em salas alugadas só para o período do culto, que é mais barato. Mas agora, atualmente, nós estamos nos reunindo em casas, porque está comportando, né, as pessoas lá. E também a gente economiza o valor das salas, né? Porque o valor que a igreja arrecada não é suficiente para nos manter atualmente. Então, nós estamos nos reunindo em casas. Pode passar? Inclusive, essa aqui é a sala da minha casa. A gente tem tido também momentos de culto ali em casa e em outras casas, né? Nós tivemos recentemente, vai fazer um ano agora, esse mês, que nós mudamos para uma casa e a gente tem tido o privilégio de receber a igreja na nossa casa e poder cultuar ali juntos também. Aí os irmãos mandaram uma mensagem assim: não vai ter áudio, né? Não, se não vai ter áudio, então pode deixar. Esse aqui é os irmãos do sábado passado, foi o que a Taliba comentou. No sábado passado, eles gravaram um videozinho para eu mostrar aqui para os irmãos. Eles se apresentam e eles agradecem a igreja, né? Eles agradecem os irmãos aqui, né? E agora eles vão receber o videozinho que foi feito aqui também, depois, tá bom? Então nós temos aí o seu Teruca, a dona Miriam, Celso e a Sandra. Inclusive o Celso e a Sandra, eles eram daqui de Extrema, nós nos encontramos lá, mas eles eram aqui da Presbiteriana, aqui de baixo. O Ricardo e a Eliana, o Ricardo está lá no Japão, ele foi com 17 anos, ele está lá há mais de 30 anos, quase 30 anos, na verdade. Aí temos o Bruno e a Núbia, esse pessoal é lá do Amazonas, tá bom? E a gente conhece gente de todo lugar do Brasil. O Alex e a Camila, o Augusto e a Vitória. O Augusto nasceu lá o ano passado, mas eles são do Paraná. O Johnny e a Sheila cresceram lá no Japão, praticamente, eles foram criancinhas e já estão lá desde então. Essa é uma situação onde nós temos o Cláudio, a Vanessa, a Kaori, a Kemi e o Kaito. Eles são aqui de Pedreira. E o Cláudio saiu de casa, então orem por isso, tá bom? Orem pela vida do Cláudio. Ele abandonou a família, ele está vivendo lá uma vida... desistiu de tudo, ele era um dos líderes da igreja, tá? E ele foi se afastando, e ele abandonou a família, abandonou a igreja. E orem pelas meninas, pelo Caito também. Eles viveram momentos de bastante tensão nos últimos tempos ali. Estão vivendo ainda, na verdade, né? Inclusive, se não me engano, a irmã da Vanessa mora aqui em Extrema. Eu não sei exatamente quem é, mas eu sei que ela mora aqui em Extrema, em algum lugar. Essa família também, família boa, pode ir para o próximo. Essa família, eles visitam a gente, eles não são firmes, mas eles constantemente estão lá, então ore por eles. O Diro, que está lá, ele é peruano, então nós temos alguns peruanos ali também no nosso meio. E aí eu compartilhei com os irmãos hoje de manhã que nós tivemos o privilégio de batizar 3 adolescentes ano passado. Desses 3, 2 eram meus filhos, né? Então foi muito bom, uma alegria. Eles decidindo, eles disseram: nós queremos nos batizar. E eu ainda enrolei eles, para ter certeza que eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Mas eles decidiram, falaram que era isso que eles queriam mesmo. E é muito legal porque a gente não vê muito batismo nas igrejas lá. Então as igrejas demoram muito para batizar, porque não tem gente para batizar, né? É difícil você ver conversões e pessoas chegando e passando pelo processo de batismo, leva muito tempo. Então é uma alegria ter. Quando tem batismo é algo muito, muito legal, muito bom. Ok. Aí acho que isso aí depois pode fechar ali. Meus filhos desceram, porque eles vão dar aula para as crianças ali, vão falar. Só que eu ia tocar uma música com eles. Tem como chamar eles lá para mim? Fazendo um favor? Alguém? Irmãos, hoje, agora à noite, né, eu quero ler com vocês vários textos. Então, não vai ser uma pregação expositiva do texto, um texto, e a gente ficar nele, conversar sobre ele. Eu vou ler vários textos conhecidos de vocês.
né? E meu desejo é a gente pensar um pouco sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a essência da nossa vida aqui nessa terra. Eu falei um pouquinho hoje de manhã e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, lendo alguns textos, olhando para alguns textos, tá? Só lembrando, no final? Tá bom. Só lembrando que isso tudo tem a ver com o que nós fazemos nessa terra. Os irmãos já comentaram o quanto nós somos velhos, né? O Flávio falou lá para os irmãos de Hamamatsu que faz 21 anos que ele me conhece, mas faz 31, ele errou por 10 anos só. 31 anos que a gente se conhece, então já faz bastante tempo, né? E todas essas situações, né? Eu estava ali, cantando, louvando ao Senhor, e muitas coisas passando pela minha mente. Porque eu me lembro de momentos sentado aqui naquela rampa, almoçando, quando adolescente ainda. Né? Se vocês têm aquela Bíblia comemorativa dos 20 anos, tem uma foto lá, que sou eu com 15 anos sentado na sala do pastor, na casa dele, numa reunião de jovens. Talvez você não reconheça, mas eu estou ali, com 15 anos, era um momento onde eu estava começando aqui na igreja. E eu tenho muitas lembranças aqui, né? Eu lembro aqui, quando não tinha essa cobertura, era só a laje, e eu lembro da gente, eu vir aqui antes do culto e ficar orando aqui nessa laje, olhando para as luzes da cidade, e a gente poder orar pelo culto e estar pensando nisso. Então, eu tenho muitos momentos, né, muitas lembranças. O Flávio estava até lembrando, quando teve a capela, a construção ali na frente, eles compraram blocos e a gente teve que quebrar as pontinhas dos blocos, né, para que fosse... Os blocos vieram muito sujos, então a gente estava limpando os blocos para que eles fossem mais fácil dos americanos que construíram ali usar. E tudo isso veio à mente, vem vindo à mente, né, os momentos como pastor aqui também. Depois que eu fui para o seminário, a igreja me apoiou. Eu fui o primeiro seminarista que a igreja enviou. Foi algo, uma bênção, a igreja ter suportado, ter sido suporte para nós. 5 anos de seminário ali em Atibaia. Depois, eles nos ajudaram também quando eu trabalhei 1 ano lá em Itapeva, no meu 5º ano de estágio lá no seminário, né? E depois, na minha ida para o Paraguai, os irmãos também caminharam conosco, né? E voltando aqui para a Extrema, aos 9 anos que nós moramos aqui, caminhando com os irmãos, ouvindo algumas histórias, lembrando algumas histórias, né? O Wilson hoje estava lembrando, e a Vanilda também, a Helena, estavam lembrando de quando eles chegaram na igreja, e eles vieram conversar comigo, e eles foram super bem recebidos por mim, né? Depois você pergunta para eles como foi esse processo, né? Super simpático. Mas lembrar de várias situações aqui, tem sido um misto de informações aqui na minha cabeça, mas é uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez, tá bom? Eu ia cantar, não vou cantar, eu vou pegar meu computador ali, só um minuto. Muito bem, irmãos. Eu sei que algumas pessoas receberam alguns textos bíblicos. Eu imagino, foi assim, né, Talibã? Algumas pessoas receberam alguns textos bíblicos e elas vão ler para nós no decorrer da nossa conversa aqui. Porque eram vários textos e eu não queria ler todos sozinho, então a Talibã compartilhou para mim com alguns irmãos. Mas os textos vão aparecer ali na tela, pelo menos a referência você pode abrir e comparar e acompanhar. Mas eu queria começar, alguém pegou esse texto, mas daqui a pouco você vai ler, na hora certa. Mas eu queria que a gente falasse junto um versículo,
E aí depois eu vou orar mais uma vez e nós vamos conversar sobre a mensagem de hoje. O texto que eu quero ouvir de vocês é João 3,16. É um texto difícil, tá bom? Mas eu imagino que vários de vocês conhecem, tá? Nós vamos falar ele juntos, tá bom? Eu vou contar até 3, quem souber, fala na versão que você souber, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Porque Deus amou todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos. Tão grande amor é esse. O fato de Jesus Cristo ter vindo à Terra. Obrigado por esse amor. Morrido para que aquele que nele crer, aquele que nele confia, aquele que nele entrega a sua vida, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna contigo. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por essa bondade. Louvado seja o teu santo nome. Agradecemos pelo privilégio de conversarmos juntos aqui sobre a tua palavra, por lermos juntos aqui. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, eu agradeço, eu louvo o Senhor porque o Senhor está aqui. É a tua palavra. Quero pedir que o teu Santo Espírito mova os nossos corações na tua direção e encha o nosso coração do desejo de nos aproximar de ti, de desfrutar do relacionamento com o Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda. Continua moldando o caráter de Jesus em nós. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu quero fazer com os irmãos hoje é o seguinte: é avaliar a essência da vida pela lente do Evangelho. Irmãos, nós vivemos dias de muitas distrações. Muitas. De todo lado nós temos distrações. Nós somos o tempo todo levado a nos perder na nossa concentração. E perder não só a concentração do momento, do dia, dessa situação inicial aqui, por exemplo, estamos aqui conversando e de repente a gente se perder na concentração, mas também da vida. Nós somos impulsionados, somos tentados o tempo todo a perder o foco real da vida. E você e eu, como cristãos, você que leu, você que conhece esse texto que nós lemos, você que conhece o Evangelho do Senhor Jesus, você sabe que a nossa vida é muito mais do que aquela rotina diária que você vive, que eu vivo. É muito mais do que levantar de manhã e trabalhar o dia inteiro, se esforçar, cansar, talvez desanimar em alguns momentos, chegar em casa tarde, cansado, talvez discutir com o marido, com a esposa, com o filho, ou ter que disciplinar filho desobediente, ou seja lá o que for, ou os jovens na escola, trabalhou, vai para a escola, para a faculdade, ou a escola, volta para casa, estuda, pensa na faculdade, pensa o que vai fazer da vida, o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou ser no futuro, ou daqui a uns anos. Irmãos, a vida é muito mais para você que conhece a Jesus. É muito mais do que só isso. Isso é muito, muito, muito pequeno perto do que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Por isso que a lente das prioridades, a essência da vida, estou falando de prioridades. Porque você poderia pensar, opa, eu quero avaliar as minhas prioridades, eu quero ver o que é mais importante para mim, eu vou considerar ali as minhas prioridades. Mas pode ser que cada um de nós tenha uma prioridade diferente. Só que se o padrão, se a lente com que eu vou medir as minhas prioridades é o Evangelho, é isso que vai nos dar, de fato, a prioridade correta, o valor correto.
E muitas vezes nós pensamos, nós temos a tendência, nós como crentes, às vezes crentes velhos já, crentes de longa data, vamos dizer assim, crentes há muito tempo, a gente tem a tendência de achar que o evangelho é só para pregar para que os outros se convertam, pregar para que pessoas sejam salvas, e é para conversão somente. E, irmãos, o evangelho é para cada dia da nossa vida. Seja para quando você é confrontado diante de você não crer em Jesus em nada, e de repente você ouve o evangelho, e você de repente passa, como nós lemos, né? Aquele que crê tem a vida eterna. Mas é para nós também que todos os dias, que já somos cristãos, todos os dias a gente poder lembrar o que é o evangelho. E eu queria dizer para você que é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o evangelho. Algo que você conhece. Então, minha proposta aqui não é falar nada novo, é falar sobre o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é que vai fazer, é que move a gente a trabalhar onde a gente trabalha, a estudar onde a gente estuda, a ir para o Japão, a ir para qualquer lugar desse mundo, a ficar em extrema. É o evangelho que nos abre os olhos para entender como viver nessa terra. Precisa ser. Então nós precisamos meditar mais sobre o que é o evangelho. Nós precisamos refletir mais sobre o que é o evangelho. Né? Não só pensando em, ele está falando sobre o evangelho, puxa, eu devia ter trazido algum amigo que não conhece a Cristo. Não é isso, só isso. Seria ótimo, mas não é só isso. É para a minha vida. Hoje, depois de a vida de Jesus, aquele que crê, recebe essa justiça de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em Jesus, mais para cima, quando nós pensamos em Jesus, nós precisamos perceber e lembrar da nossa identidade. Ele é a nossa identidade. Então, quando você pensar em propósito de vida nessa terra, Jesus precisa estar incluído. Ele precisa ser o centro, na verdade. Já que nós não éramos capazes e recebemos pela graça aquilo que Jesus fez por nós, o resultado é segurança, nós temos confiança. Irmão, se eu não conquistei a salvação que Ele me deu, eu não tenho como perder essa salvação que Ele me deu. Ele me trouxe para perto, Ele me acolheu, Ele me abraçou, Ele me chamou, Ele abriu os meus olhos. Então eu não tenho como perder isso. Esse é o evangelho. Jesus é a nossa identidade. Eu quero ler com vocês, na verdade, nós vamos ler juntos alguns textos. Antes dos textos. Isso me ajuda, foi o que eu falei de manhã. Quando eu penso nisso tudo aqui que eu acabei de falar, isso me ajuda a olhar para o mundo, para as situações, para as realidades, para tudo que acontece aí nesse mundo, sejam as situações ruins, situação política, situação econômica, seja lá o que for, eu olhar para tudo ao meu redor, não importa se é aqui no Brasil, se é no Japão, se é nos Estados Unidos, não importa se é na Itália, naqueles países mais pobres, como alguns países da África, alguns países da Ásia, que são muito, muito pobres, independente, quando eu olho para as circunstâncias ao meu redor, eu preciso olhar e eu preciso ver como Cristo vê. Foi isso que nós falamos hoje cedo. Se tudo aqui, nós cantamos, né? Se Ele é o Senhor, se Ele é o Rei, se Ele é o dono, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Nós cantamos isso no passado, não sei se ainda canta hoje, mas nós cantávamos isso. Se Deus é, que nós dizemos que Deus é, soberano sobre todas as coisas, então olhamos para o mundo, olhando para tudo que acontece nesse mundo, precisamos ver com os olhos de Jesus Cristo. Mas nem tudo nessa vida é como a gente quer, certo? Muito sofrimento, muita dor, né? Momentos de alegria, com certeza nós temos. Todas elas nós precisamos olhar a partir do olhar de Jesus Cristo, como Ele vê. Irmão, se a gente fizer isso, se a gente exercitar isso, o que acontece? Ajuda a diminuir o nosso orgulho. Se eu sei que eu sou incapaz, que eu não merecia nada,
E o Senhor Jesus, eu recebi pela graça tudo aquilo que Ele fez. Do que eu tenho de me orgulhar? Isso deve me ajudar a diminuir o meu orgulho e aumentar a minha gentileza. Eu poder olhar para situações e lidar com elas com graça. Olhar para Jesus, a minha identidade, isso precisa me ajudar. Tem a ver com o meu amor a Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora sim, eu quero ler com vocês alguns textos. Alguém pegou esse texto de João 3:16 e 36. Alguém lê para mim, por favor. Isso. Irmãos, esse texto, o 3,16 nós lemos juntos. É fantástico o amor de Jesus. O 3,36 é um dos meus textos assim que eu gosto muito, mas ele é chocante. Vocês perceberam o que o texto diz? A ira de Deus permanece sobre aquele que não creu em Jesus Cristo. A ira de Deus será derramada sobre aquele que não creu em Jesus Cristo. É isso que o texto de João fala, não sou eu que estou dizendo. Essa é a situação da nossa incapacidade. É terrível pensar nisso, só que é maravilhoso perceber o outro lado. Mas aquele que creu em Jesus Cristo, Deus o tirou debaixo da ira e o trouxe para junto do seu amor. Não mais sob ira, debaixo agora da graça de Deus. É isso que o texto nos mostra. Vamos para o próximo. Romanos 3:23 e 5:8. Quem achou, quem está com o papelzinho aí pode ler para nós. Cinco, 8 agora. Isso. Você tem, irmãos, nós estávamos longe, vocês conhecem esses textos, nós estávamos longe, destituídos, separados da glória de Deus. Estávamos longe, não podíamos alcançar. Essa, na verdade, é o ponto final do que o apóstolo Paulo já vinha falando antes em Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus, não há quem se aproxime dele, todos nós pecamos, e o resultado é morte. Aí no texto de Romanos 5:8, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que Deus mostra o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fizemos nada para merecer, nós éramos os inimigos, é isso que Romanos 5 fala, como nós conversamos hoje cedo. Mas ele demonstra o seu amor, o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 1, de 3 a 11. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das suas boas obras. Para que ninguém venha se orgulhar, pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para que nós fizéssemos. Essa é a nossa identidade em Jesus. Nós estamos nele, agraciados, recebidos, acolhidos, trazidos para a família de Deus. Então, irmãos, quando você passar por situações difíceis nessa vida, e eu sei que alguns de vocês, vários de vocês, já passaram por situações muito difíceis nessa vida. E como é costume,
Eu sei que vários de vocês, e a maioria de nós, e talvez todos nós, vamos ainda passar por situações muito difíceis nessa vida. Saiba, a nossa identidade está em Cristo. Ele não perdeu o controle de nada. E Ele está usando cada uma dessas situações para o nosso bem. Para nos moldar, para nos ensinar, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa identidade nele. Se agarra nisso. Se você está desanimado hoje, se você está com medo, talvez, ansioso por alguma coisa, preocupado com o futuro, meu irmão, chega diante do Senhor Jesus, com o coração aberto, diz: Jesus, eu sou teu, faz o que o Senhor quiser. Seja lá o que for, enche o meu coração e me conduz pelo que eu tiver que passar. Só que muitas vezes não vai ser fácil. Mas saiba que ainda que não seja fácil, Ele está com você. Todos os dias, cada um deles, em cada momento. O Espírito, não sei se você já pensou nisso, mas você pensar que nós, essas pessoas, eu me conheço, irmãos, eu me conheço, eu sei que eu conheço meus pecados, eu sei que você veio para cá hoje e você já pecou, certo? Todo mundo pecou? Certeza? Irmãos, você pecou e já pecou muitas vezes hoje, eu tenho certeza disso. Mas ainda assim, é fantástico pensar que o Espírito de Deus habita em nós. Aquele Deus, Deus puro e santo, o Espírito de Deus habita em nós. A nossa identidade, por causa de Cristo, em Cristo, por aquilo que Cristo fez, por quem Ele é. Esse é o Evangelho. Isso deve nos levar a olhar para as situações dessa vida. Não sei o que você está passando, não sei o que você está planejando, não sei os sonhos que você tem, mas lembra, o foco é tudo. Jesus é o que é importante na nossa vida. Eu falo para o Estevão, né? O Estevão começou a trabalhar, ele trabalha 2h30 por dia, num mercadinho lá perto de casa. E ele trabalha na reposição e ele trabalha no caixa às vezes, né? E aí, uma das coisas que ele não gosta de fazer é que lá no mercadinho, ele precisa, toda vez quando ele vai fazer a reposição, ele tem que puxar a mercadoria que está no fundo da prateleira para frente e pegar mercadorias novas e pôr no fundo. Só que é chato, porque ele tem que tirar aquilo dali, porque é estreito, né? Ele tem que tirar aquilo dali, pôr as mercadorias novas no fundo e trazer as outras para frente e deixar tudo alinhado, bonitinho, para que eu possa ir lá e comprar. E todo dia que ele sai de casa, eu falo para ele: meu filho, sirva a Jesus. Sirva as pessoas que vão lá comprar aquela mercadoria, com dedicação. Faça isso. Lembra de que o que você está fazendo é servir a Jesus. Aonde você estiver. Você está servindo pessoas. Seja lá o que você está fazendo. Né? Eu tenho falado com os irmãos lá, nós temos, por exemplo, um irmão que trabalha numa empresa pequena que fabrica rodas para a Yamaha. E aí eu falei para eles, e constantemente eu falo para eles: irmão, imagina que você vai comprar o carro que você fez essa roda. Como é que você vai tratar essa roda? Com todo o carinho do mundo, você vai lapidar, deixar ela bonitinha, ver se tem algum defeito. Então, sirva a Deus, sirva a sociedade onde você estiver, fazendo a melhor roda que você puder fazer. Pode ser que você faça 250 rodas por dia, mas lembra, alguém vai usar essa roda. É essa visão de mundo que faz com que a gente olhe para o mundo através do olhar de Jesus. Jesus está aqui, Ele não me deixou aqui à toa. Eu sempre digo para os irmãos, eu dizia isso já, e eu continuo dizendo lá para os irmãos, que seria fantástico se quando a gente cresce em Jesus, a gente simplesmente desaparecesse e fosse para o céu. Ia ser muito bom. Porque a gente não passava por nada que a gente já passou nessa vida, né? Creu em Jesus, vai para o céu, seria ótimo, pronto, a gente saberia quem creu e quem não creu de verdade mesmo, e já estaria junto de Jesus, não teria mais sofrimento, não teria mais dor, seria ótimo, mas Ele decidiu que não seria assim.
ele decidiu que nós teríamos que continuar vivendo nessa terra. E as pessoas vão olhar para nós, para vocês, para a igreja, aqui em Extremo. E o que eles vão ver? Eles precisam ver Deus. Eles precisam ver Jesus. Por isso que as igrejas estão aqui. E é sobre isso que é o nosso próximo ponto. Então, o primeiro ponto foi Jesus. O segundo ponto é a comunidade. Por quê? Porque ninguém merece ser salvo. Ninguém merece. Mas quando Jesus te salvou, que você creu em Jesus, você escolhendo ou não, ele automaticamente te colocou no corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Se você creu em Jesus, não existe essa história de desigrejado. Não existe. Nós precisamos um do outro. A igreja é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, para nos ajudar a caminhar e usar a nossa vida para ajudar o meu irmão. Eu sempre lembro, irmãos, 1º de maio, não sei como é que aqui ainda é, mas todo mundo subia na serra no dia 1º de maio. E eu me lembro das caminhadas quando você vai para a Pedra Cume, né, Pedra das Flores e o Pedra do Cume, você passa por algumas trilhas, não sei como é hoje, às vezes deve ter avenida lá que vai de trem, né, não sei como é que é. Mas antigamente era trilha, então você tinha que atravessar mato, aí tinha barranco aqui assim, e eu lembro, várias vezes nós fomos com os jovens, né, a gente caminhar, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu ainda não criei em Jesus, eu estava por aí, eu fui com um grupo de amigos da escola. A gente foi de noite, a gente saiu da escola, passou numa lanchonete, que eu estava tentando lembrar o nome da lanchonete, a gente comprou um hamburgão, pôs para levar, enfiou na mochila, e falou, nós vamos subir na serra, e nós saímos de noite, fomos caminhando aqui, tudo escuro, e a gente chegou lá na Pedra das Flores, eu não conhecia nada, eles diziam que eles conheciam, né? Eu estava seguindo eles, o que a gente fazia? Um ia com a lanterna, olhando assim na frente, o outro ia com a lanterna lá atrás, mirando no pé da frente, para não pisar num galho e tropeçar e tal. Eu sempre lembro dessa imagem, isso é a igreja, para mim. Estamos todos em uma grande trilha, estamos juntos nessa trilha. Eu vou escorregar, você me ajuda. Você vai tropeçar, eu te ajudo. Eu coloco o meu braço debaixo de você e te ajudo a levantar quando você torcer o pé e não conseguir caminhar. Né? Isso é a igreja. É para isso que nós estamos aqui. Um ajudando o outro, seguindo a Jesus. Porque a vida aqui é difícil. Então, palavras de exortação, palavras de consolo, palavras de ânimo, é ser igreja, é estar junto, é caminhar, vamos junto. Nós não estamos aqui sozinhos. Mesmo lá no Japão, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós nos sentimos algumas vezes sozinhos, porque tem bem menos crente lá. Mas nós não estamos sozinhos. Eu sei que tem pessoas aqui orando por nós lá. Né? Então, lembra disso. Nós fomos colocados nessa comunidade, nós fazemos parte. E o que significa isso? Significa, então, agora que nós pertencemos um ao outro através de Jesus Cristo. Nós pertencemos, irmãos. Nós estamos em Cristo, eu estou em Cristo, você está em Cristo, então hoje nós pertencemos um ao outro. Nós estamos juntos. Essa é a nossa caminhada. Você não está perdido no ar. Nós precisamos lembrar disso. Sabe por quê? Porque nós vamos ter opiniões diferentes. Nós vamos ter. Nós vamos discutir em vários momentos, nós vamos discordar. Né? Eu lembro aqui, um exemplo básico, eu lembro aqui nesse salão, e a gente discutia pelos ventiladores, porque um queria ligado, o outro queria desligado. Né? Eu lembro, porque ainda é assim, né? Não, eu lembro que discutia porque o som estava muito alto, uns achavam muito alto, outros achavam muito baixo, não, aumenta aí, o outro, baixa aí, não estou aguentando, era desse jeito. Né? Eu lembro quando nós estávamos pensando em reforma, arranca a cozinha, não arranca a cozinha, deixa a cozinha, tira, aumenta o salão, abre. Diferenças de opiniões nós vamos ter. E até coisas maiores do que essas, isso aqui são pequenos detalhes.
Mas nós vamos ter divergências de opinião, grandes até. Mas nós precisamos entender que nós pertencemos um ao outro. E nós precisamos achar um meio de entrar num acordo. Ainda que eu tenha opinião diferente dos meus irmãos. Nós precisamos aprender isso. E aí entra o segundo aspecto ali, que é a ideia, então, de acolhimento. Eu preciso aprender a acolher. Porque se eu pertenço a você, você pertence a mim, eu preciso aprender a te acolher. Ainda que você tenha um jeitão diferente, não é o meu jeitão. Eu, por exemplo, sou mais quieto, mais tímido, mais fechado. Tem alguns irmãos que são muito mais expansivos, né? Eu estava conversando com a Helena ali hoje de manhã, né? Então, assim, são diferentes irmãos, né? E a gente tem que entender que nós temos que aprender a nos acolher uns aos outros, mesmo com diferença de jeito. Nós pertencemos em Cristo. Nenhum de nós merece. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Então, se eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu, nós temos que nos acolher, nós temos que nos abraçar, nós temos que nos trazer um para perto do outro. Por causa de Jesus, voltando para a nossa identidade. E aí, entra naquilo que eu falei hoje de manhã também. Se eu olho para o mundo, para tudo que me rodeia, as circunstâncias, através do olhar de Jesus, então eu preciso olhar para o meu irmão e ver o que Cristo vê. Irmãos, o que é que Cristo viu na pessoa que está do seu lado? Está do seu lado deve ser parente, da pessoa que está atrás de você. O que é que... Não, atrás não serve ali também. O que Cristo viu na pessoa que está na frente de você? O que é que Cristo viu? Ele olhou para você e viu assim: está perdido e desamparado. Está debaixo da ira de Deus. Será condenado. Se eu não fizer alguma coisa, ele está perdido. E aí, você está olhando para o seu irmão. O que você está vendo lá? Jesus morreu por essa pessoa. Irmãos, essa pessoa tem valor. Tem valor no seu relacionamento com ela. Jesus morreu por você e morreu por ela. Pelos pecados dela. Ela pode ser problemática. Porque os outros são, né? Nós não, mas os outros são problemáticos. Então, eu preciso olhar para as pessoas e ver o que Cristo viu. E ele não viu nada de bom. Mas ele amou. Ele amou. E aquela pessoa foi resgatada. A pessoa que está aí do seu lado, atrás de você, ela foi resgatada. Pela graça de Jesus Cristo. Isso faz com que o meu orgulho diminua de novo. Isso me ajuda a diminuir o meu orgulho, pelo menos batalhar contra ele. Se eu não sou melhor do que a pessoa que está do meu lado, eu achava que eu era, mas já que eu não sou, então, ele é igual a mim, isso me torna então mais receptivo. Eu preciso ser mais receptivo, mais acolhedor, mais hospitaleiro. Né? Alguns textos aí para os irmãos lerem, eu sei que também tem aí textos espalhados aí. O irmão que está, os irmãos com Efésios 5, 25 e 27, lê para nós aí. Isso. Eu vou falar da igreja, tá bom? A esposa, outro dia a gente conversa. O pastor Joel conversa sobre as esposas aqui, os maridos aí. E aí, esse é o papel dele, eu vou falar sobre Jesus e a igreja. Irmãos, Jesus morreu. Jesus amou a sua igreja de tal forma que ele morreu por ela. Ele se doou por ela. Ele se deu para apresentá-la sem mácula, sem mancha, resgatada, pura e sem defeito. Sabe o que é legal? É que quando a gente é jovem,
A gente precisa ser jovem para isso, mas normalmente acontece quando a gente é jovem. A gente está procurando uma esposa, uma namorada, vice-versa, né? As moças procurando um namorado, um marido. O que geralmente elas fazem? Ou eles fazem? Vai procurar o mais bonitinho, o mais cheirosinho, o mais divertido, o mais simpático, aquele que é direitinho, aquele que anda bonitinho, certo? É a tendência, vai. Ninguém vai lá e escolhe o pior. Ah, bonitinho, bonitinho, aquele é horrível, eu vou naquele. Ninguém faz isso. Né? Mas, o que Jesus fez? Quem era a noiva que ele escolheu? Era a suja, a contaminada, a ruim, a má, a prostituta, como exemplo lá de Oséias. E ele a lavou, ele a purificou. A sua igreja, nós, você e eu não sozinho, você não sozinho, nós somos a igreja de Jesus Cristo, pela qual ele morreu, para te purificar, para te lavar. 1 Pedro 2, de 1 a 10, eu vou ler esse texto também. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, se deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós fomos resgatados, trazidos como comunidade, e ele descreve como comunidade de Jesus. Assim, pela nossa vida, pela vida da igreja, a gente pode mostrar as virtudes daquele que nos amou e nos tirou das trevas que nós vivíamos, né? Em que as pessoas estão. Outro irmão aí tem Romanos 12, 10. Lê para a gente, por favor. Isso. Amar ao irmão com amor fraternal, a ideia da comunidade, olhar como Cristo vê, preferindo-vos em honra. Meu desejo de honrar o meu irmão, né? E eu acho que nós falhamos bastante nessa ideia de honrar o irmão. A gente poder ver mais qualidades nos irmãos, de elogiar mais os irmãos, né? De honrá-lo, não porque ele merece, mas por causa da fé que a gente pode ver na vida dos irmãos. Volta e meia você vê nas cartas, né, os autores, o apóstolo Paulo escrevendo, eu louvo a Deus pela vida de vocês, por saber sobre a fé de vocês, que tão firme, etc, etc. Ele fala isso de várias pessoas, né? E a gente poder honrar os nossos irmãos, uns aos outros, poder fazer isso com mais frequência, né? João 17, 23.
Lê de novo esse texto e eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção no que ele vai ler. Irmãos, esse texto, ele é absurdo, se você for pensar no que está escrito ali. Jesus está orando. E ele está dizendo, eu neles, tu em mim, falando com o Pai. Eles sendo aperfeiçoados, para que o mundo veja que o Senhor os ama, como o Senhor me ama. O texto está dizendo que Deus ama a Jesus e ama a gente da mesma forma. A gente não sabe o que é esse amor. A gente não entende esse amor. O nosso amor é muito baseado em mérito. A gente não entende esse amor de Deus. Nós precisamos refletir sobre esse versículo, né? Isso nos ajuda a ser comunidade. Porque a nossa identidade é Jesus. A nossa identidade não é um time, não é um clube, não é nada disso. Não são ideologias dessa terra. A nossa identidade está em Jesus e no Evangelho de Jesus. Romanos 15, 7. Olha esse texto também interessante. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu devo acolher você. Você deve me acolher. Paulo escrevendo para a igreja, para os irmãos lá. Acolhei-vos uns aos outros. Como? Como? Como, Orides? Lê aí no finalzinho. Nós temos que acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Irmãos, como é que Cristo te acolheu? Ele olhou para a sarjeta e viu você. E ele disse, vem comigo. Acolhei-vos uns aos outros. Essa é a ideia do acolher. Eu olho para a pessoa que está do meu lado como Jesus vê essa pessoa. Não como eu imagino ela. Como Jesus vê essa pessoa. É isso que o texto nos chama a fazer. Eu vou ler mais um texto aqui. 1 Coríntios 12. Você conhece esse texto? Presta atenção nesse texto. O corpo humano tem muitas partes, certo? Você sabe disso. Mas elas formam um só corpo, mesmo tendo várias partes. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um corpo pelo único Espírito, e todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé disser, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso ele deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso ele deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como é que vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de alguma coisa? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele.
nós pertencemos uns aos outros, quando pertencemos a Cristo, ao corpo de Cristo, né? Essa ilustração do corpo, ela é fantástica, porque você sabe como isso funciona. Você não se lembra, por exemplo, do seu rim constantemente. Você não fica pensando, poxa, meu rim está funcionando? Não está? Deixa eu ver. Não. Você só vive, né? A gente não percebe, por exemplo, que enquanto eu estou aqui falando, você já respirou milhares de vezes nesse tempo que nós estamos aqui. E você não fez esforço nenhum para isso. O seu corpo está funcionando e você nem percebe, mas ele funciona de forma que todo o corpo está em atividade. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, é isso que ele está dizendo. Você é importante aqui. Você faz parte desse corpo. Jesus te chamou para ele, te colocou aqui. Enquanto você estiver aqui, ame, sirva, acolha, pertença, chame para perto, desfrute. Eu acho que lá no Japão nós temos uma grande dificuldade, que é a gente se encontra uma vez na semana, só. E eu e a Ludmila, né, a gente sentiu muita falta de simplesmente estar andando pela rua e dizer, vamos passar na casa de alguém? E a gente passava na casa de alguém, e se a pessoa tivesse, não tivesse, passei, segue a vida. Lá isso não existe. A gente vai se encontrar provavelmente no culto, se eu marcar horário com alguém, em algum horário, talvez dê certo da gente se encontrar. Mas a vida lá é muito, muito intensa, muito corrida. Os horários são muito loucos, assim. Então, às vezes é difícil encontrar os irmãos. E a gente tem tentado, cada oportunidade, ficar o mais próximo possível, ficar o mais junto possível, compartilhar o máximo que a gente conseguir, né? Vocês têm um grande privilégio de estar aqui. Vocês têm um grande privilégio de morar, não sei, talvez a pessoa que mora mais longe aqui, mora o quê? 20 minutos daqui? Talvez 20 minutos uns dos outros? Vocês têm o privilégio de se encontrarem aí pela rua, né, de se ver por aí, ainda que seja de relance. Mas além disso, né, ter esse privilégio de ter várias reuniões, os avisos ali, vocês têm várias reuniões, onde você pode encontrar com os irmãos. Então, as reuniões não são atos de religiosidade, não é isso. As reuniões são oportunidades de eu estar com o meu irmão, de eu fortalecê-lo e ele me fortalecer, eu ser fortalecido junto com o meu irmão, eu poder orar junto com ele, eu poder compartilhar a minha vida com ele. Então, aproveita dessas oportunidades. Se você puder, não perde essas oportunidades. Os grupos de orações, os grupos pequenos, todas as oportunidades que você tiver, valoriza o corpo que você tem aqui, né? Vamos seguir, para terminar aqui. E o último ponto que eu quero conversar, dizem para você que não existe absoluto. E eu dizer para você, não eu, mas a Bíblia dizer para você que só existe um caminho de salvação. Não existem vários. Não é ser o melhor judeu que você puder, que você vai ser salvo. Ou ser o melhor muçulmano que você puder, que você vai ser salvo. Ou ser uma pessoa boazinha, que você vai ser salvo. A Bíblia diz que só existe um caminho. E se a Bíblia está certa, eu acho que você acredita nisso, por isso que você está aqui, mas se a Bíblia está certa, então existe muita gente que está perdida. Muita gente. Por isso que Jesus olhou para as multidões, como a gente falou hoje cedo, e viu, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e angustiadas, como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem direção. Nosso propósito, nossa missão, eu coloquei 2 aqui, ó. Refletir Deus para o mundo, tá? O amor de Jesus. É a gente lembrar, como é que a gente reflete Deus para o mundo? É lembrar do amor de Jesus, o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus pelas pessoas. Eu preciso lembrar desse amor. Foi o amor que me alcançou.
foi o amor que me trouxe para perto dele. Eu preciso lembrar desse amor de Jesus, que derramou a sua graça, que veio, viveu e morreu por nós. Eu preciso lembrar desse amor. Mas também, eu preciso me lembrar do refletir o amor de Deus no mundo. Quando eu olho para a questão de lembrar do amor de Jesus, eu vou olhar para as pessoas e pensar como Jesus olha para ela, aflita e desamparada, angustiada, sem rumo. Refletir o amor de Deus no mundo é o amor que eu tenho a Jesus. É aquilo que eu estava falando antes sobre por que é que eu faço o que eu faço. Por que é que eu sirvo como eu sirvo? Porque eu amo a Jesus. Não é porque eu quero ser o funcionário do mês. Não é porque eu quero ganhar mais. É porque eu amo a Jesus. Não é porque eu quero ser reconhecido e exaltado. Não é porque eu quero ser visto pelas pessoas. É porque eu amo a Jesus. Então eu lembrar que tudo que eu devo fazer nesse mundo é porque eu amo a Jesus. Isso me ajuda, se eu amar a Jesus dessa forma, isso me ajuda a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um filho melhor, a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor, a ser um funcionário melhor. Porque eu faço, porque eu amo a Jesus. Então, lembra que Jesus resumiu a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso lembrar disso. Eu estou cultivando o meu amor a Deus e expressando isso ao próximo. Nós falamos sobre a questão da evangelização. Até a Taleba recordou aqui agora, no começo do culto, que a evangelização ela não pode ser simplesmente na base da obrigação. Ela é na base do amor. Se eu entendo o que Jesus fez por mim, se eu entendo como aquela pessoa está perdida sem Jesus, eu preciso compartilhar com ela. Eu preciso contar para ela. Eu preciso dizer o que está acontecendo. Eu preciso dizer que talvez ela não entenda, mas a situação dela é terrível. Se ela não crê em Jesus, a Bíblia diz que ela está debaixo da ira de Deus. Nós vimos isso no começo. Então, por amar aos outros, por amar a Jesus, vou refletir Deus nesse mundo. E nós somos convidados, e você é convidado a isso. Refletir Deus nesse mundo. E aí eu vou olhar então para o outro, não só para situações, não só para os irmãos, mas também para outra pessoa, qualquer uma, e olhar como Cristo vê. E aí como Cristo vê aquela pessoa com compaixão. Não importa se ela é uma pessoa ruim, porque você era ruim. Eu vou olhar para as pessoas com compaixão, o meu orgulho diminui, isso me ajuda a servir com mais dedicação, servir com compaixão. Né? Vamos ler 2 textos. Algum irmão lê para nós esse texto de João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês forem pessoas boas nesse mundo. Certo? Não. Se vocês amarem uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros. Como Jesus amou. João 17:21. Quando nós estivermos cada vez mais amando uns aos outros e amando a Deus, o mundo olha para nós e vê Jesus, vê a missão de Jesus. Para que eles reconheçam, para que eles percebam.
Mas lembra, não é lei, não é simplesmente pela obrigatoriedade. É porque eu reconheço quem é Jesus e o quanto Ele me amou, o quanto Ele me atraiu, o quanto Ele me chamou. E Ele me convida para caminhar com Ele nesse mundo. Você está aqui, convidado a viver assim. Irmãos, eu quero só encerrar lembrando aqui que o centro precisa ser o Evangelho. E a gente tem então aqui a minha identidade está em Jesus, né? A minha identidade, a igreja, o propósito. Se eu somar tudo isso, então o resultado a gente vai ter, precisa ser visto em nós a pessoa, a vida e a obra de Jesus Cristo, tá bom? Então a nossa identidade é quem nós somos individualmente e a igreja é como nós vivemos nessa sociedade como corpo de Cristo, e o propósito é como nós olhamos para esta vida através de tudo isso aqui, a nossa identidade em Jesus, quem nós somos junto com os irmãos. Então, através de quem Jesus é, e nós falamos no começo, quem Jesus é. Através de como ele viveu nessa terra, de forma justa, de forma reta, e através da sua obra, aquilo que Jesus fez, como ele morreu, como ele se entregou por nós. Esse é o Evangelho é o centro da nossa vida, ela move as nossas atitudes. Percebe que o Evangelho não é só para salvação, mas é para a vida toda. Ela deve me fazer olhar para o meu irmão toda semana, todo dia. Ela deve me fazer olhar para os perdidos todo dia. Ela deve me fazer olhar para as circunstâncias que eu vivo todo dia e perceber como Jesus olha para mim, como ele olhou para mim e como eu sou convidado a olhar para esse mundo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nos conduz. Eu vou terminar só com uma citação de um livro que eu li. Nós não somos apenas salvos do pecado, nós somos salvos para Deus. Irmãos, desfruta da vida que você tem com Deus. Ele te chamou para junto dele. Não pensa que a salvação só, estou livre do pecado, pronto, acabou. Não, é mais do que isso. Você foi salvo para viver a sua vida e caminhar nesse relacionamento pessoal, individual, íntimo com Deus. Desfruta disso. Aproveita disso. Curte cada momento da sua jornada nessa terra, desfrutando do seu relacionamento com Jesus, com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Tamanha graça, tamanha bondade. Olhar para tudo isso que nós lemos. Vários textos, Senhor. Obrigado por poder refletir um pouco, por poder pensar no Teu Evangelho, por poder pensar nas boas novas de salvação, por poder pensar quem nós somos, por poder refletir em quem nós somos. E poder refletir o tamanho do amor que nos cobre, que nos acolhe, que nos traz para perto, mas que também nos chama para viver nesse mundo mau, nesse mundo difícil, nesse mundo corrupto, nesse mundo tão influenciado pelo mal. O Senhor nos quer aqui, o Senhor nos coloca aqui para amar ao Senhor, para amar as pessoas. Obrigado, Senhor, por nos lembrar. Obrigado por nos amar. Obrigado porque essa realidade, ela é aqui em Extrema, e essa realidade é lá no Japão, do outro lado do mundo, com brasileiros, com japoneses, com vietnamitas, com qualquer pessoa desse mundo, estão na mesma situação, na mesma condição. Se não tiverem o Senhor, estão debaixo da ira, perdidos. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de compartilharmos a Tua palavra aqui e meditarmos nela um pouco. Move os nossos corações, aquece os nossos corações para viver nesse mundo com um olhar atento para os nossos vizinhos, mas também para o outro lado do mundo. Eu peço que o Senhor nos ajude. Eu peço a graça do Senhor sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem como chamar lá agora para... tá bom. Estão subindo então. Tá. Eu já vou passar o microfone, tá bom? Não é meu, eu estou devolvendo. Mas, eu vou falar alguma coisa que eu esqueci agora. Estou terrível, eu estou muito mal. Eu esqueço assim de uma
facilidade. Tá, nós estamos falando de missões, né? E eu estou lá no Japão. Por que é que nós estamos plantando igrejas? Por causa de tudo isso que nós vimos aqui. A igreja aponta, mostra Deus nesse mundo. Por isso que vocês estão aqui. É legal estar junto, é muito legal. Lá na minha igreja também, a gente se reúne no fim de semana, é muito legal, a gente se abraça, a gente conversa, mas é muito mais do que isso. Nós estamos aqui e nós refletimos, nós apontamos para Deus no mundo em trevas. O que é legal aqui no Brasil, aqui em Extrema mesmo, que vocês têm crentes espalhados. Vocês têm cristãos, você tem igrejas perto da sua casa. Mesmo aqui no Brasil, com um monte de igreja ruim, mas você tem igrejas por aí que estão, de fato, refletindo o amor de Jesus e a vida de Jesus. Estão apontando para Deus de verdade. Agora, se nós olhamos para a proporção, que existe, se você imaginar essa sala iluminada, vamos imaginar o Brasil. Porque nós estamos aqui, igrejas estão aqui. Agora imagina, quando eu não vou fazer isso porque eu não trouxe uma velhinha que era para eu ter trazido. Se você apagar todas as luzes aqui agora, mas alguém quer apagar a luz? Apaga a luz para a gente, só um pouquinho. Alguém pode fazer isso? Ela volta a acender depois? Pode apagar tudo, vai. Tudo atrás também. Assim é mais ou menos o Japão. Tem uma luzinha que eu estou vendo lá atrás, que seria uma igreja. Tem uma luzinha que eu estou vendo aqui na frente, que seria uma igreja. E todo o resto está em escuridão. Essa é a realidade do Japão hoje. Por isso que nós queremos plantar a igreja, para que aí acenda, pode ir acendendo aos poucos aqui, para que as igrejas vão refletir a Deus ali naquele lugar, e haja focos do brilho de Jesus lá, para que pessoas creiam em Jesus. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio como igreja, não só meu. Eu estou lá, mas vocês estão orando por nós, e vocês estão fazendo isso aqui e nos ajudando lá. E outros irmãos espalhados pelo mundo aí. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos cantar uma canção. Pode desligar lá. Nós vamos cantar uma canção que talvez você conheça, não sei se vocês cantam aqui a música. A música em português chama 10.000 razões. Por quê? Porque existem milhares de motivos para nós adorarmos o Senhor. Você pode projetar ali para nós? Olha, já está lá. Eficientes. Pode passar para mim, por favor. Nós vamos cantar em japonês, tá bom? O japonês de verdade são essas letrinhas aqui, esses desenhos aqui, esse é o japonês de verdade. Aqui embaixo é como se lê isso que está aqui em cima. Tá? Então a gente colocou aqui para vocês saberem. Aqui está mais ou menos uma tradução do que nós estamos dizendo aqui. E ali nós colocamos a versão em português, se você conhece, essa música é cantada aqui no Brasil. O nosso objetivo, então, é dizer que existem milhares de razões para adorar ao Senhor. E você é convidado, então, a cantar ao Senhor. E nós queremos que os irmãos lá do Japão cantem ao Senhor e cada vez mais pessoas estejam louvando e celebrando ao Senhor. Irmãos, para nós estarmos aqui, ver todo esse pessoal aqui cantando junto, tocando junto, é algo que nos enche o coração. Porque a gente canta lá com os nossos irmãos, é muito bom, a gente adora ao Senhor. Nós somos um grupo simples, pequeno, estamos ali cantando, né, mas é muito gostoso você ouvir um grupo grande de pessoas louvando ao nosso Deus. Né? Então, eu quero convidar você, nós vamos cantar essa música, você pode acompanhar ali também a letra da música e tentar entender, tá bom? E adorar o Senhor junto com a gente.
Alô, som. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Oi? Tá, ah. Obrigado. Alô, som. O verde. Fala, meu. Alô, som. Agora tá ligado. Irmãos, essa música ela fala muitas coisas, né, que nós somos convidados a adorar ao Senhor. Nós temos milhares de razões para adorar ao Senhor, milhares. Desde a hora que a gente acorda, eu falei sobre a respiração, né? Respiramos aqui e nem lembramos. Nós temos muitas coisas. E a música fala que também na última estrofe fala e no fim do dia, e no final da vida. É para a vida toda. A ideia da gente adorar ao Senhor e exaltar ao Senhor, tá bom? Vamos louvar o Senhor também com essa canção. A gente vai errar, tá? A gente já sabe disso, tá bom? Nós estamos todos aprendendo, né? Eu toco do mesmo jeito que há 31 anos atrás, que eu estava aprendendo, do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Quando o dia
ます賛美します賛美します Eles cantaram, é lindo! Eu acho que eles tinham que cantar junto com a gente agora de pé. Eu acho. Vamos cantar só o coro, então. Vamos ficar em pé e a gente canta o coro. Eles cantaram, eles sabem cantar em japonês. Eu ouvi. Vamos fazer aqui o coro, tá? Vou entrar na introdução e a gente já entra no coro juntos. Shuo tatae yo, tamashi yo, seinaru nao, kokoro subete sasage, sanbishimasu. Sanbishimasu Sanbishimasu